Muito bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Leremos no capítulo 6 apenas um versículo. Como no boletim também tratamos desse assunto, vamos falar sobre o conflito com as trevas, a batalha espiritual tão propalada e mal entendida, que é simplesmente a vida do crente. Então diz assim este capítulo 6, versículo 12 de Efésios. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Muito bem, irmãos. Em toda essa parte da carta de Paulo, no capítulo 6, que vai dos versículos 10 ao 18, ele está ensinando a esses irmãos de Éfeso e a nós sobre a conduta do salvo, a conduta do crente diante das adversidades da vida, das perseguições que eles terão na vida, de saber como é que se desenvolve essa batalha, que batalha é esta, não é? Ele está falando do conflito com as trevas. Como sabemos, em situações normais, ninguém entra numa luta, quem tem o mínimo de bom senso, ninguém entra numa luta sem conhecer contra quem está lutando, em que terreno está lutando, quais são os recursos do inimigo e quais são os seus recursos. A propósito disso, Jesus ensinou sobre planejamento, lá em Lucas 14, e diz, quem é aquele que vai construir uma torre e antes não verifica se tem os recursos necessários, para não acontecer que na metade da construção falte-lhe recurso e ele pare a obra e todos vão zombar dele. Do mesmo jeito, o Senhor Jesus também falando, quem é o rei que irá para uma guerra, sem considerar se com o seu exército de 10 mil homens, por exemplo, ele terá condição de enfrentar o exército inimigo com 20 mil homens. Então o Senhor fala sobre esse tipo de planejamento. Pois bem, a batalha espiritual é uma batalha. E precisamos saber. É isso que Paulo está falando desses Efésios. Não é diferente. Então, para vencer essa batalha, que é a vida do crente, não é outra coisa, é a vida do crente, nós precisamos ter, primeiramente, o conhecimento de quem nós somos. Quem nós somos. Nós precisamos ter conhecimento de quais são as nossas forças para entrar nessa batalha. Em princípio, já dizemos que é nenhuma. Nós não temos força para lutar contra demônios. Essa força com a qual nós lutamos e vencemos é a força do Senhor. Nós vamos ver isso aqui. Então, nós não temos condição de entrar numa batalha sem conhecer o inimigo. Isso é tolice. Contra quem eu estou lutando? Nós não temos condição de saber em que campo se desenvolve essa batalha. Olha, irmãos, repito, nós temos que conhecer a nós mesmos, temos que conhecer o inimigo, temos que conhecer suas armas, as nossas armas, o nosso potencial, o campo de batalha. Caso contrário, seremos como soldados indo a uma batalha sem conhecimento da real situação, sofrendo derrotas fragorosas, esmagadoras, como podemos ver em tantos casos ao longo da história. Guerras perdidas porque os generais ou comandantes do exército não considerou que eles iam enfrentar um período de muita neve. Temos história nesse sentido. Guerras perdidas porque foram iniciadas simplesmente para encobrir um estado socioeconômico, político de um país, como foi o caso da Argentina. Não faz muito tempo, os meninos não têm condição de saber disso, porque nem eram nascidos, mas não faz tanto tempo, a Guerra das Malvinas, General Galtieri, presidente militar da Argentina, iniciou uma guerra à toa, simplesmente para desviar a atenção do povo sobre a falência do Estado, sob o seu comando, comando militar. E morreram milhares de soldados novos, los niños argentinos, porque foram para uma guerra sem a menor condição. Como é que a Argentina vai enfrentar o Reino Unido com sua esquadra armada, uma das melhores do mundo?
E morreram tantos soldados, porque não conheciam sequer o terreno de batalha, o campo de batalha, morreram congelados dentro das trincheiras, sem levar um tiro sequer. Que coisa triste. Pois é, irmãos. Então nós temos que saber, para entrar nessa batalha espiritual, nós temos que saber. Observem que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, não é contra pessoas. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós precisamos saber, em primeiro lugar, digamos assim, qual é a natureza humana. O que é que nós conhecemos sobre a natureza humana? Aquilo que nós vemos e ouvimos na televisão. É isso que nós conhecemos na grande maioria das pessoas. É o que é ensinado pelos antropólogos, sociólogos e principalmente psicólogos. É isso que nós sabemos sobre a natureza humana, na maioria dos casos. Eu acho que eu já falei para vocês de um livro que certa vez eu li, de um pastor, que também era médico, e ele disse, no livro lá ele escreve uma coisa interessante, assim, de todos os livros que eu já li, de todos os estudos que eu já fiz sobre o ser humano e o seu comportamento, nunca encontrei nada que se compare ao ensino bíblico a respeito da natureza humana. Isso era um pastor velho, quando escreveu este livro, e médico, que trabalhou durante muito tempo da sua vida, curando, digamos assim, o ser humano e vendo como é que funciona este ser humano. Então, irmãos, ao ler esse versículo aqui, que nós estamos trabalhando a partir dele, nós precisamos saber o que a Bíblia nos ensina acerca disso. Paulo está falando de uma batalha espiritual e está falando contra quem é que nós vamos batalhar. Não é contra seres humanos, é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, irmãos queridos, para entrar nessa batalha, nós precisamos saber, em primeiro lugar, quem nós somos. Em Gênesis 1:26, lemos que Deus nos fez a sua imagem, segundo a sua semelhança, santos, puros, inocentes, livres. Mas a Bíblia também nos diz, logo no capítulo 3, que o homem santo, puro, inocente, livre, escolheu livremente desobedecer a Deus e seguir as orientações de Satanás, o inimigo. Então, o homem inaugurou o pecado. Ele não criou o pecado, ele inaugurou o pecado. E com ele veio a queda e a morte. É por isso que o apóstolo Paulo ensina que o salário do pecado é a morte. Você trabalha como escravo do pecado a partir da queda de Adão, e o que você recebe como paga é a morte. Ele diz isso em Romanos 6:23, primeira parte. Mas ainda há outro ensino na Bíblia acerca desse assunto, que foi revelado ao apóstolo e ele ensinou a nós também. Outro ensino acerca da natureza humana é que pela graça de Deus, o homem que foi destruído pelo pecado e ganhou a morte como salário, também pode ser regenerado. É por isso mesmo que o apóstolo completa o seu versículo dizendo, mas o dom gratuito de Deus, se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então nós precisamos saber essa natureza humana. A natureza criada santa, perfeita, que desobedeceu livremente, resolveu desobedecer, ganhou a morte e a corrupção, mas que pela graça de Deus, ele pode ser restaurado à sua natureza primeira. Então nós precisamos saber disso. E é em Cristo Jesus que isso acontece. Que coisa maravilhosa. Podemos ser regenerados.
E Paulo diz a esses mesmos Efésios, no capítulo 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Capítulo 2, versículo 1 desta mesma carta. Portanto, irmãos, para vencer o conflito com as trevas, nós precisamos estar conscientes de 3 estágios naturais, digamos assim, que nós passamos por eles, os eleitos do Senhor. Primeiro, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Segundo, o pecado nos corrompeu e nos matou. Terceiro, mas Deus, pela sua graça, nos dá vida novamente em Cristo Jesus. Será que todos os ditos crentes têm plena consciência destas coisas? Será que todos conhecem essa natureza humana? E os estágios dessa natureza humana? Então prestem atenção, queridos. Em primeiro lugar, para entrar nesta batalha vitoriosos, nós primeiro precisamos saber quem nós somos. Em segundo lugar, nós precisamos saber qual a verdadeira natureza do conflito. Que conflito é este? Que batalha é esta? Que luta é esta? É acerca disso que nos fala o versículo lido. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Às vezes, o crente, que é crente verdadeiro, que já é uma raridade, passa a ser perseguido no seu emprego exatamente por causa da sua retidão. Aí ele imagina que está sendo perseguido pelo chefe, ou pelo colega, ou por uma colega, ou por algum funcionário que quer derrubá-lo. Não é, queridos. Não é. Aquele sujeito ou aquele indivíduo é apenas um agente desses principados e potestades. Você tem que entender isso. Você não tem que odiar seu patrão, seu chefe, seu colega de trabalho que está puxando o seu tapete, porque se é que é porque você é reto, não é contra ele que você vai lutar. Não é contra ele que você está lutando, é contra principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. Ore pelo seu colega e se mantenha alerta o tempo todo, cada vez mais reto. Olha, irmãos, que principados são esses? O que é principado? Principado é o domínio de um príncipe. Príncipe é aquele que está logo abaixo do rei. Então, às vezes, em muitos reinados na história, o rei divide ou delega, digamos assim, certa porção de seu reino a um príncipe. Então, esse príncipe, ele na verdade vai reinar sobre aquele principado dele. Nós temos um caso bastante conhecido na Bíblia, que é o caso de Belsazar, rei de Babilônia. Na verdade, ele não era o rei, nem era filho de Nabucodonosor, como a Bíblia diz, filho de Nabucodonosor. Filho porque também diz que Jesus era filho de Davi. Jesus não era filho de Davi, coisa nenhuma, ele era descendente de Davi, lá para a 12ª, sei lá quanta geração. Então, Belsazar também não era filho de Nabucodonosor, ele era filho de Nabonido. O rei de Babilônia, na época de Daniel, na verdade, era Nabonido. Mas a história nos mostra que ele saiu, viajou, sei lá para onde foi, e Belsazar, seu filho, ficou reinando em seu lugar. Belsazar era um príncipe. Então, o que é principado? É o reino de um príncipe. É o domínio de um príncipe. Então, irmãos, olhem só. Em João 14:30, Jesus diz aos seus discípulos: já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe deste mundo, e ele nada tem de mim. João 14:30. Que príncipe é esse que Jesus estava falando? Em João 16:11, novamente ele diz aos seus discípulos que o príncipe deste mundo já está julgado. Sabe quem era esse príncipe de que Jesus estava falando? Satanás, o príncipe das trevas. Deus, quando amaldiçoou a criação em Adão, a terra, ela foi entregue ao domínio de Satanás, obviamente sob o domínio de Deus, mas foi entregue a ele. O mundo jaz no maligno, como João escreveu. O mundo inteiro jaz no maligno.
Então, irmão, nós temos que saber contra quem é que nós estamos lutando. Que principado é esse? O Senhor Jesus falou sobre esse príncipe. E ele estava falando de Satanás. Também falou em outras ocasiões. O apóstolo também fala nesse príncipe das trevas, no rei deste século. Ele fala estas coisas. E em seguida, ele diz que a nossa luta é contra as potestades, principados e potestades. Que potestade? Potestade é sinônimo de poder, no caso aqui, poder demoníaco. Sob o comando de Satanás. Aquele que o próprio Senhor Jesus qualifica como o valente bem armado. Aquele que guarda a sua própria casa. Então, enquanto está entregue a ele luta com unhas e dentes, como se diz, para defender a sua casa. Jesus o venceu na cruz. Mas a luta continua no tempo até a consumação do século. A vitória já está vitoriada, digamos assim. A vitória já é garantida, mas nós estamos na batalha ainda até a consumação do século, quando o Senhor Jesus voltar. É por isso que Jesus, como já venceu, na sequência ele diz que há um mais valente do que esse valente bem armado. E esse mais valente vence-o, tira-lhe a armadura em que ele confiava e lhe divide os despojos. Esse mais valente, obviamente, é o Senhor Jesus. E Paulo tinha conhecimento dessas coisas. É por isso que ele chama a atenção, alertando que os principados e potestades, Satanás, o inimigo contra o qual lutamos, é um valente bem armado. E embora já tenha sido derrotado pelo Senhor na cruz do Calvário, ainda está em atividade neste mundo até a consumação, até a volta de Jesus. E nós precisamos saber disso para poder resistir-lhe. Eu tenho um livro que eu já li faz muito tempo também, se eu não me engano, é de Russell Shedd, cujo título é Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Eu acho que é assim o título do livro. Pois é, irmãos, os verdadeiros crentes terão essa batalha a todo minuto, porque Satanás não nos deixará em paz, digamos assim. Ele está o tempo todo tentando nos derrubar. E é isso que Paulo chama atenção. Nós não estamos lutando contra pessoas, não. É contra espírito demoníaco. Os principados e potestades de quem Paulo fala, ele mesmo também identifica como Deus deste século, aquele que cegou os entendimentos dos incrédulos, 2 Coríntios 4:4. Louvado seja Deus, porque também foi dada revelação ao apóstolo para que ele nos ensine. Como ele ensina também a esses efésios, que ele ora para que Deus ilumine os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, Efésios 1:18. Então presta atenção, irmãos, o mesmo apóstolo que ensina que é o príncipe deste século, estes principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, ele diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Mas aos crentes, aos salvos, aos que sabem que luta é esta, Paulo diz que roga a Deus, para que Deus lhes ilumine os olhos do coração, uma linguagem figurada, que quer dizer ilumine o seu entendimento, para que saibam qual é a esperança do seu chamamento, a sua eleição e chamado, qual a riqueza da glória e da herança que há nos santos. E para isso é necessário perseverar na santificação até chegar o dia de receber essa herança. Olha, irmãos, a cegueira espiritual causada pelas potestades demoníacas pode e só pode ser iluminada pela luz do Senhor Jesus. Eu sou a luz. Aquele que tem Cristo tem a luz. Quem não tem Cristo jaz nas mais densas trevas. Que coisa triste. E nós precisamos saber dessas coisas.
Por último, irmãos, o apóstolo diz que a nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Só para lembrar, certa vez, lá no livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, diz que o Senhor Deus estava lá no seu alto e sublime trono e todos os seus exércitos, todas as suas miríades e miríades de seres angelicais, espirituais, passavam diante dele e entre eles vinha Satanás. Normalmente as pessoas pensam que Deus é inimigo de Satanás. Não. Satanás é uma criatura de Deus e tem um propósito na obra de Deus. Detalhe, propósito de Deus. Então, foi Deus, inclusive, que puxou o assunto com Satanás. Vês meu servo Jó, sem nenhuma animosidade. Então, irmãos, são estes os seres que Paulo diz que estão, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eles estão, o diabo responde a Deus: de onde vens? Para onde vais? Vinho de rodear a terra. Regiões celestiais. Os dominadores deste mundo tenebroso. E o que é o mundo tenebroso? Primeiro, para a gente saber, o que é tenebroso? Aquilo que jaz em trevas. Como João diz, em 1 João 5,19, que o mundo inteiro jaz no maligno. Satanás e seus demônios são os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos, as forças espirituais do mal, aqueles que fazem os homens amarem mais as trevas do que a luz. E por isso eles já estão julgados. Não só eles, como todos os pastores que ensinam errado a palavra de Deus, já estão julgados. A Bíblia diz isso em muitos lugares. Em João 3,19, Jesus Cristo diz o seguinte, e ele estava falando para um dos religiosos da época, para um dos pastores da época, seu doutor Nicodemos. Ele diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nós precisamos saber de tudo isso, irmãos. Precisamos estar atentos para todos esses ensinamentos. Nós, os salvos, não temos que temer as trevas, porque o Senhor Jesus também diz que eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Então nós lemos um versículo desse e ele causa medo. O que é isso? Que bicho é esse contra o qual, que monstro é esse contra o qual eu tenho que lutar? É monstro mesmo, é a besta, é a serpente. É mesmo? E sabe qual é a força que nós temos para lutar contra isso? Força humana nossa? Nenhuma, não há a menor possibilidade. Então quem morre de medo disso aqui, morre de medo mesmo. Porque você não está com a força de Jesus em você, do Espírito Santo. Se tiver, não tem medo. Se tiver, você saberá estas coisas todas de que o apóstolo Paulo está ensinando aqui aos Efésios. E saberá que essa batalha já está ganha, nós estamos desenvolvendo ao longo dos séculos até Jesus voltar, mas ela já é ganha, ela já é vitoriosa. Então, embora um versículo desse possa causar medo, na verdade, queridos, isso só acontece com aqueles, repito, despreparados para a batalha espiritual. Só acontece com aqueles que não conhecem a Deus e por isso também não conhecem a si mesmos. Pensam que são capazes, pensam que têm armas suficientes para vencer o pecado. Não tem. Além do mais, irmãos, este versículo também deixa-nos ver que esses principados e potestades, dominadores espirituais do mal, o Satanás e seus demônios, nós podemos ver claramente aqui que eles têm um período e um campo de batalha definidos. São limitados no tempo e no espaço.
É apenas no decurso desta vida e é apenas neste mundo até a volta de Jesus. Este é o período e o campo da nossa luta contra os principados, potestades, dominadores deste mundo, que já estão derrotados no tempo e no espaço. Nós vamos passar por isso. Nós vamos passar, tanto pelo tempo como pelo espaço, até a vida eterna. Isso já está ganho. Essa vitória já é certa. A nossa esperança não é esperança em algo que será que vai acontecer, não, é em algo que vai acontecer, na verdade já aconteceu na eternidade, e no tempo o Senhor Jesus já disse, está consumado. Então nós não temos que temer essas coisas. Nós não temos que temer essas coisas. Nós temos que ter conhecimento dessas coisas. Então preste atenção, irmãos. Para entrar nesta batalha, nós precisamos primeiro saber quem nós somos. Precisamos conhecer a nossa natureza. Em segundo lugar, irmãos, nós precisamos conhecer a natureza do conflito. Que conflito é este? Contra quem é que nós estamos lutando? Uma vez sabendo de tudo isso, irmãos, aí nós também saberemos quais são as nossas armas. Com que poder nós vamos enfrentar essas potestades do mal? Obviamente tem que ser um poder muito maior. Ele não é o valente bem armado, pois para lutar contra ele, nós temos que estar com aquele que é mais valente e que o domina e que tira-lhe a armadura. E esse é Jesus. E sabe qual é a nossa arma para esse confronto, irmãos? Jesus, o mais valente, que já venceu o valente, que já venceu os principados e potestades, que já venceu esse mundo tenebroso, seus dominadores, que já venceu as forças espirituais do mal. Pois é, ele nos mostra qual é a arma. Ele usou essa arma. No capítulo 4 de Mateus, quando Jesus foi tentado pelo demônio, seguindo um plano de Deus, um propósito de Deus, vemos novamente Satanás se apresentar a Deus, Jesus, o Deus Filho encarnado, nascido de Maria, apresentou-se a ele na maior intimidade, tentando Jesus. E como Jesus resistiu, qual foi a arma que Jesus usou? Quando ele disse, transforma essas pedras em pães, Jesus não pegou a pedra para jogar nele, não. Respondeu a ele simplesmente com a arma que nós temos que usar também para vencê-lo. Está escrito. A arma é a palavra, irmãos. E aqui nessa mesma carta, um pouco mais atrás, Paulo fala, a espada, a palavra, a espada. É com ela que você tanto defende quanto ataca. É a palavra, está escrito. Foi essa a arma que o Senhor Jesus usou. Nessa mesma carta, irmãos, Paulo alerta aos Efésios que não devemos dar lugar ao diabo. 5:27. E que devemos nos revestir da armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Capítulo 6, versículo 11. E essa arma é a palavra do Senhor. Está escrito. Lembram? Eu de vez em quando lembro para vocês aqui do Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ou seja, quando eu conheço a palavra de Deus e a tenho guardada no coração, toda vez que eu sou tentado a fazer alguma coisa que eu não devo fazer, vem à minha mente a palavra de Deus dizendo que eu não devo fazer aquilo. Aquilo ofende a santidade de Deus. Aquilo é abominação ao Senhor que me salvou. De igual modo, todas as vezes que eu não quero fazer alguma coisa que eu sei que tenho que fazer, novamente vem à minha mente o que está guardado no meu coração, a palavra de Deus dizendo, faça, você tem que fazer.
Você é um crente, você é um filho de Deus, haja como tal. Haja segundo a vocação para a qual você foi chamado, a salvação. É isso, irmãos. A nossa arma para vencer essa luta contra, que não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, é a palavra. E obviamente o estudo dessa palavra tem que ser regado pela oração o tempo inteiro. E aqui mesmo, depois que Paulo expõe como é que se usa esta armadura contra o inimigo, ele diz que orando no Espírito. Ou seja, eu estou todo preparado para a batalha com a armadura que ele fala aqui neste texto todo, de 8 a 11. Mas aí, no final, ele diz que essa armadura tem que estar, digamos assim, bem azeitada pela oração. Então, irmão, nós precisamos saber destas coisas. Porque o que está escrito está consumado. Repito, essa batalha está acontecendo no tempo e no espaço até Jesus voltar. Até Jesus voltar. E a nós nos foi dado lutar enquanto estivermos vivos. No poder do Espírito Santo, como Paulo fala aqui nesse mesmo carta de Efésios, versículo 10. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Após você saber da preparação que tem que ter para entrar nessa batalha, Paulo diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 10, aqui antes desse 12 que nós lemos. Portanto, irmãos queridos, estejamos atentos, firmes na fé, que é o conhecimento de Deus e a obediência à sua palavra. Esse é o escopo total da fé. Conhecimento, eu sei em quem tenho crido, e a obediência às palavras deste que eu sei em quem tenho crido. Aqueles que estão em Cristo, irmãos, têm uma vida nova. São novas criaturas. São fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É isso que nós vemos pelo ensino do apóstolo. E uma vez aprendendo este ensino do apóstolo, devemos saber que nunca podemos estar desatentos. Nunca podemos andar despreparados. Inclusive, Pedro também ensina isso, que nós devemos estar sempre prontos a responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que é em nós. 1 Pedro 3,15. Então, ele tem que estar sempre preparado. Sempre preparado. É isso. Nós sabemos em que conflito nós estamos metidos. Conflito com as trevas. E nós sabemos quem nós somos. E nós sabemos quem é o inimigo. E nós conhecemos o campo de batalha. Nós sabemos quais são as suas armas, os seus ardis, suas mentiras. Assim como nós também sabemos quais são as nossas armas, a palavra de Deus, o seu poder, que é tanto necessário quanto imprescindível para vencer o conflito com as trevas, para que nós possamos vencer esses principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, que já foram vencidas por Cristo na cruz do Calvário. Está consumado. Mas a nós foi dada a honra e a glória, digamos assim, de também entrar nesta luta como agentes de Deus, na proclamação do seu evangelho da salvação, mostrando para o mundo o que é a igreja. É isso que Paulo está falando aqui, ele está escrevendo para uma igreja. Pela graça de Deus, irmãos, repito, não temos que ter medo desta assombração aqui deste versículo, porque a nossa vitória sobre estas coisas já foi consumada na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos, e precisamos estar atentos o tempo inteiro para que ninguém se ensoberbeça, que Deus fez tudo isso por causa da sua glória. Não foi por nossa causa, não. Foi por causa da sua glória. E nos deu esse poder para lutar contra esses poderes, para que nós vitoriemos
porque a vitória já está consumada. E tudo isso deve acontecer para louvor da sua glória. Precisamos saber destas coisas, meus queridos, para que de fato Deus haja em nós e através de nós, para que mostremos a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.